Manda uma mensagem aí, se você escuta. Boa noite, gente, tudo bom? Aí, alguém de vocês que mandem uma mensagem, se vocês estão escutando bem. Eu vou achar que sim, tá? Então, muito boa noite para todos. Quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Marcela Lopes. Eu sou estudante e professora da Quality. Eu gosto de vir para compartilhar coisas com vocês que eu acredito que vocês já conhecem. Então, não é para a gente ensinar a coisa muito mastigadinha para vocês, sino para vocês ficarem quietos nas coisas que a gente tem que aprender. Então, lembrem que todos os dias a gente tem aula, 19 horas, a gente mudou para fazer mais cedinho, para todos vocês conseguirem assistir às aulas. Inscreva-se no canal, acho que tem um link por aqui do lado, alguma coisa assim, para você se inscrever e não perder as aulas. Quem vai apresentar a primeira fase do Revalida começa agora para estudar, em setembro, né? Só tem uns pouquinhos meses. E quem vai apresentar a segunda fase agora, no mês que vem, junta com pessoas que tenham o mesmo objetivo. Então, por as duas vantagens, é muito bom vocês ficar ligados com gente que esteja preparando para isso, tá? Se você já é médico no Brasil, melhor ainda, porque esses temas aqui vai ajudar para a tua prática clínica diária, né? A gente não aprende para o Revalida só para apresentar uma prova. A gente aprende para o Revalida para conseguir fazer as coisas direitinho no dia a dia da faculdade, não, do pronto-socorro, da central de urgências, enfim. Então, agora sim, a gente preferiu hoje utilizar nosso Redbook, mas eu vou utilizar alguns partes de outras aulas que a gente já deu, que estão lá na plataforma da Quality, como traumatismo crânioencefálico, queimaduras e outros cursos que eu tenho a parte da Quality, para vocês entenderem a grande importância que tem o atendimento do politraumatizado, tá bom? Então, a gente vai utilizar hoje o Redbook. Eu vou mostrar para vocês. Nele estão todos os temas que foram cobrados alguma vez no Revalida. Ele está sendo montado por professores que a gente conhece muito bem a prova mesmo. Então, com certeza, no final do livro também tem questões, tem a última prova do 2020, a gente já incluiu no Redbook novo. Então, se vocês quiserem o melhor livro para isso, vocês têm que adquirir o Redbook, tá bom? Acho que aqui na descrição do link também tem um link, senão ele fica nas redes sociais da Quality, na minha rede social também tem outro link. E agora sim, já dando os avisos parroquiais, os avisos prévios, eu vou compartilhar aqui a primeira janela. Então, a primeira janela que eu quero que vocês lembrem é essa daqui. Então, como vocês estão vendo ali, esse daqui é o Redbook. Então, se vocês conseguem enxergar ele, vocês entendem que ele está distribuído perfeitamente para vocês conseguir destrinchar todas as principais clínicas e coisas que sejam cobradas no Revalida. Então, vocês sabem que a clínica cirúrgica, clínica médica, medicina preventiva, ginecobstetrícia e pediatria são os temas que são eixos que são cobrados, né? Mas toda a medicina, vocês teriam que fazer 6 anos de novo. Aí a gente pegou os temas que caem na prova e que são necessários na medicina, do Brasil. Então, eles já estão destrinchados nesse livro. Você não precisa ir no conteúdo de residência médica, uma coisa muito extensa. Não. Então, hoje vamos fazer meio que uma leitura guiada do atendimento do politraumatizado. Então, ele está muito bem distribuído, ele tem os índices, lembra dos contatos da empresa. E assim começam todos os temas do Redbook, né? Lógico, eles têm direitos de autor, eles estão abertos para pessoa especial que já comprou, enfim. Eu acho que até o virtual ele não está sendo vendido para todo mundo agora. Mas eu, pessoalmente, eu prefiro muito o livro presencial, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver ele aqui atrás.
Com certeza, quando a gente tem o direito no livro em físico, a gente pode adquirir o livro para levar nos dispositivos móveis, tá? Então, todos começam com esclarecimento, a coisa básica. Deixa eu mostrar para vocês o tema completo, que eu acho que são 3 páginas, se não é menos. São 3 páginas, tudo bem diferenciadinho, os títulos, as cores, tudo dá para lembrar muito bem. Então, é um livro que vocês com certeza vão curtir bastante. Então, enquanto ao tema de hoje da live responde, então, é uma coisa que a gente tem que saber todo dia, sim? A, B, C, D, sempre a gente no BTLS, no ATLS, sempre que você encare um paciente, você tem que entender que você tem que ter um protocolo, tem que ter um derroteiro, né? Mais ainda, se você vai apresentar uma prova, você sabe que ele vai ser bem cobrado. E se você vai apresentar uma prova prática, esse vai ser o checklist, com certeza, tá? Então, como fala na introdução do capítulo, um paciente traumatizado deve ter atendimento rápido e adequado, né? Tanto no ambiente pré-hospitalar quanto no hospitalar. E em todos os atendimentos, tanto pré-hospitalar quanto hospitalar, a gente vai precisar repetir, avaliar e reavaliar com o mesmo protocolo de A, B, C, D, E, tá bom? Então, deve-se prestar os primeiros cuidados ao paciente iniciado pela avaliação primária, ou seja, todos vocês, desde a faculdade, nos prontos-socorros, nas grandes emergências, em quanto lugar você já fez, se você já fez o ATLS, você sabe que tudo vai começar com A, B, C, D, E. Sim? É um protocolo sequencial que a gente não está inventando hoje, que a gente já sabe que tem anos de estudo pelas grandes sociedades de cardiologia, trauma, cirurgia, enfim, do mundo. Tipo, não é uma coisa de agora, por isso é tão cobrado. Então, as etapas da avaliação inicial, elas incluem, primeiro, um exame primário e reanimação, que é o que salva a vida, né? 2, medidas auxiliares e exame primário do paciente. 3, vai fazer exame secundário e ampliar, estou falando mal português, mas é com alguma intenção, e ampliar a história, né? Lembrem da pneumotecnia que a gente tem de ampla. 4, medidas auxiliares ao exame secundário. 5, vamos fazer avaliação e reavaliação. Lembre, nos casos graves, quem se move ganha move. Essa é outra regra pneumônica que a gente tem, né? Então, monitorização contínua, oxigênio e pegar uma veia, né? Acessos. E 6, vamos fazer cuidados definitivos. Aí você já diagnosticou e já vai começar a fazer o tratamento. No primeiro passo, eu vou parar um pouquinho, porque a gente não vai fazer uma leitura, né? Não vou ler por vocês. Mas no primeiro passo, que é a avaliação primária, que a gente mais insiste nos cursos, é se você não tem ganho na primeira letra, você não pode seguir na segunda, não pode seguir na terceira. É passo a passo resolvido. Então, se você tem A, pronto, perfeito, você pode avaliar o B. Se você não tem a via aérea PERM, parou. Tipo, a avaliação inicial ficou ali. Você tem que fazer de tudo para que essa via aérea fique PERM, tá? Se você já tem a via aérea permeável, o paciente está falando com você, o paciente está cantando, gritando, qualquer coisa, você já entendeu que a via aérea está protegida e a coluna cervical protegida também. Aí você pode passar para o B, né? Que seria, no caso, a respiração e uma boa ventilação. Eu gosto de falar boa ventilação porque aí a gente lembra de tudo que tem na veia, sim? Então, ali a gente pode fazer a ausculta, pode ver o padrão de mobilidade do peito, pode ver se tem algum barulho no pulmão, no tipo de respiração, a saturação de oxigênio, né? Mas ainda no âmbito hospitalar, mas normalmente as ambulâncias têm esse tipo de coisas, enfim. Aí a gente passa para C, só se tiver A e B, pronto, perfeito. A bem, B bem, aí a gente pode passar. Aí tem circulação, né? Que é aquele controle de hemorragia, entre aspas, porque tem que ver com toda a circulação. Se ele não está tendo uma hipoperfusão cerebral, então por isso está tendo alguma alteração neurológica. Se ele não está tendo alguma hemorragia
dentro da cavidade abdominal, da pelvis, uma fratura exposta, uma ferida muito grande, aí todo esse tipo de coisas a gente tem que ver. E além disso, aproveitando que a gente está na circulação, a gente tem que garantir um acesso na circulação, né? Então ali, normalmente a gente se lembra de botar os dois acessos calibrosos, né? Bom, ali a gente tem AD, né? Se a gente não tem A gente não tem B, se a gente não tem B, não tem C, e daí para lá, né? Então, tudo isso eu estou falando aqui rápido, mas se a gente acha um problema no A, a gente não continua, tá bom? D, tudo que tem que ver com déficit neurológico, né? Então, qualquer coisa que você pense para fazer uma avaliação neurológica, esse é no D. Então, ali está a escala de coma de Glasgow, está a avaliação pupilar. Então, a escala de coma de Glasgow, a gente vai abrir ela um pouquinho mais na frente. E a avaliação pupilar normalmente está sendo cobrada porque ela foi incluída nos protocolos de TCE atuais, tá bom? Então, para vocês não esquecerem. Na E está toda a parte da exposição, sim? A gente tem que virar o paciente com uma proteção cervical, avaliar as costas, tirar a roupa dele, cortar a roupa dele, né? Tá. Como eu falei que no A eu vou parar um momentinho, aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que a gente tem que ter em conta, porque todo paciente que chega no pronto atendimento é um paciente potencialmente politraumatizado ou potencialmente que possa se agravar, né? Então, a gente tem que implementar o mesmo protocolo ABCDE para todos, tá? Então, por isso eu trouxe aqui esses exemplos. Então, um deles é para mostrar para vocês que a gente tem protocolos de ABCDE em tudo, sim? Não é porque o paciente, ele aparentemente ele está bem, vocês vai... peraí, quem está compartilhando a tela? Compartilha a tela. Caramba, não está deixando, não. Já, foi. Então, não é porque vocês acham que o paciente está bem, que a gente não tem que aprender todos os protocolos, né? Então, esse daqui é um exemplo de como a gente vê todos os protocolos do mundo incluídos no ABC, né? Então, esse daqui eu trouxe para mostrar essas figurinhas aqui. Como a gente tem que ensinar para os leigos, não só para a gente que é médico. Então, sempre lembre o cuidado na cena de perigo, a resposta do paciente segurando os dois ombros, chamando ele, e aí a gente entra no ar. Então, como vocês têm que fazer a manobra de abertura da via aérea, primeiro tem que avaliar que ele esteja respirando e com pulso 10 segundos. Né? Daí aqui mais para frente. Aqui. Via aérea. Então, como vocês já conhecem, a via aérea é só uma via, tipo um conduto. Esse conduto é quem está encarregado de levar o ar e o oxigênio desde a periferia até o nosso pulmão. Então, ali, nesse caminho, a gente pode ter muitas vias que fiquem obstruídas. E o que a gente vai precisar olha, sem passar para qualquer outra coisa, é isso mesmo, é desobstruir essa via aérea. Então, tem várias manobras, né? A gente pode ter um J-Thrust, a gente pode ter um Chin Lift, que eu vou mostrar aqui também de novo. Deixa eu abrir aqui o nosso Redbook. Cadê tu? Aqui. Muito bem. Então, essas gráficas eram para vocês ver qual é a importância de conhecer as manobras, sim? Aqui elas estão citadas muito bem, sim? E não é para vocês ficar malucos, que não conhecem, que não sabem, não. Então, a avaliação da via aérea deve ser o primeiro passo no atendimento. A permeabilidade das vias aéreas é a primeira medida crucial durante o atendimento, sem esquecer da proteção da coluna cervical. Ela entrou no A porque as consequências de uma lesão cervical
também podem finalizar com a vida do paciente politraumatizado, né? Perguntas simples para vocês entender se o paciente tem a via aérea pérmea, tipo, qual é o nome, quantos anos você tem, o que aconteceu. Já, se ele responde, se ele está falando, ele tem uma via aérea permeável. A primeira medida para permeabilizar a via aérea, normalmente o paciente inconsciente ou com dor na coluna cervical, você não vai chegar e gritar para o paciente sem ter nenhum controle cervical, sim? Porque ele pode simplesmente virar a cabeça e você acabou com a coluna cervical dele. Então, você tem que segurar a cabeça, senhor, senhora, qualquer coisa, você me escuta, eu sou blá, 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 eu vou te atender, eu vou te ajudar, fique tranquilo, sim? Sempre passa essa tranquilidade para o paciente. Então, a elevação do mento é o chin lift, ou a tração da mandíbula, que eu mostrei agora para vocês, o J-Thrust. Todo paciente com trauma fechado acima da clavícula, com alteração do nível de consciência ou vítima de algum politrauma, qualquer coisa, a gente tem que achar que tem uma lesão da coluna cervical, tá bom? Sempre. Pelo menos até a gente ter um raio-x da coluna cervical lateral. Portanto, a instalação de colar cervical é de extrema importância. Porém, você não pode manipular a cabeça de qualquer jeito, levantar o pescoço de qualquer jeito, por isso aqui fala que tem que ser cuidadosamente colocado, né? Sempre tenta manter alinhados os eixos da coluna e do colar. A prancha rígida é outra coisa que é muito especial. A gente bota o paciente na prancha e a gente acha que o paciente vai ficar ali imobilizado. Não, ali não está imobilizado, ali está sendo machucado. Né? Ali a gente está utilizando para transportar. Né? Por isso que a gente fala que o paciente, o ideal é que não fique na prancha mais de 2 horas. Tá? Lembrem, paciente traumatizado, politraumatizado, ele tem uma oferta inadequada de sangue oxigenada ao cérebro. Sim? Isso vai fazer que a complicação do paciente seja pior. Né? Então, o que a gente quer é fazer uma prevenção da hipoxemia e, lógico, queremos botar um suporte ventilatório. Então, o que a gente quer é, primeiro, assegurar a via aérea, que ela esteja permeável e recebendo oxigênio. Tá? Aí, a gente já tem uma via aérea relativamente segura. Lembre, se a gente não respira, a gente morre. Parou. Então, A e B são prioridades. Se o paciente é capaz de responder, lembrem muito bem disso. Lembrem também, por favor, que todas as coisas que a gente faz nos protocolos são extremamente repetitivas por alguma razão. Tipo, eu não quero ser chata falando do A, do A, do A, do A. Não. É porque assim é de extremada importância. Vocês vão salvar vidas se vocês botam isso na cabeça. Ficam com essas coisas medulares, tá bom? Então, via aérea e a ventilação A e B são principais prioridades. Se o paciente for capaz de responder perguntas, qual é o nome, qualquer coisa, já a gente está tentando dar uma avaliação no exame de consciência, o nível de consciência e a permeabilidade da via aérea. Em caso de obstrução das vias aéreas, normalmente a gente tem sinais de alarme, como batimentos de asa do nariz, retrações intercostais ou da fossa supraclavicular, tosse, tem aqueles sinais dos pacientes, né, quando eles têm obstrução da via aérea por corpo estranho, que vocês têm que fazer o Heimlich, enfim. Doentes inconscientes com lesão cerebral traumática, normalmente eles precisam de uma via aérea permanente, ou seja, um Glasgow menor de 8, porque eles não têm a proteção da via aérea. Então, eles vão precisar ter uma via aérea protegida externamente e a gente vai dar para eles. Sim? Proteção cervical, essa imagem está no Redbook para que vocês não esqueçam. A, via aérea e proteção cervical. Agora a gente vai passar para a B. Né? Aqui eu vou passar um exemplo para vocês. Bueno, tá bom. 2 exemplos, na real. Esse daqui, é só para convidar vocês para assistir ela dentro do canal da Quality. Porque essa daí é um exemplo de como a gente tem que fazer
toda a parte de A, B, C, D, E, né? Então, está todo o trauma crânioencefálico, toda a divisão. A maioria do conteúdo é tirado do Redbook também, mas tem algo que a gente não está inventando na Quality. Tem algo que são leis mundiais de atendimento ao paciente traumatizado. Traumatismo crânioencefálico, leve, moderado, grave, queimaduras, grande queimado, qualquer paciente que tenha um acidente de trânsito, qualquer paciente que chegue na sua mão. Se você se acostuma a ser protocolário, você vai conseguir atender e cuidar dele. Então, o ABCDE, olha, não só ali no vamos falar do atendimento do paciente traumatizado e acabou. Não, em todos os temas e as aulas que a gente consegue compartilhar com vocês, que a gente tem uma escala de gravidade e tem uma importância nessa escala do ABCD, tá bom? Então, essa é uma. E aqui eu vou mostrar a outra, para vocês entenderem a importância da gente conhecer esse tipo de coisas, tá? Então, temos essa daqui, que também eu acho muito importante. Só por uma razão. A gente tem qualquer doença ou qualquer trauma e esquece as coisas que temos que fazer, né? E sempre, essa é outra aula que também está no canal da Quality, que quando vocês viram estudantes da gente, elas estão lá disponíveis para vocês, tá bom? Sempre. Grande queimado é um politraumatizado. Se a gente hoje está falando de politraumatizado, então a gente tem muitas ocasiões, tem muitos casos no pronto atendimento que a gente vai precisar ter sistematizado o protocolo de A, B, C, D, E, tá bom? Então, esse daqui era só para mostrar isso. Sempre via aérea é o primeiro. Depois a gente já pode ver o B, enfim. Mas esses daí eram 2 exemplos que eu queria trazer para você. Agora eu vou continuar com o nosso livro maravilhoso por aqui. Vamos continuar fazendo a nossa aulinha de hoje para vocês ficar com as dúvidas para ir e ler, né? Então, a permeabilidade das vias aéreas é o que a gente vai avaliar como uma ventilação adequada. Uma vez que é necessário toda a integridade da anatomia respiratória para ofertar a ventilação. Né? Então, por isso a gente, primeiro, nessa fase do atendimento, é importante identificar e tratar lesões com riscos imediatos à vida. O diagnóstico dessas lesões ou dessas condições é clínico e normalmente precisam ser tratados prontamente. Segundo o ATLS, o paciente politraumatizado deve receber oxigênio complementar e, sempre que ser possível, ter uma saturação de oxigênio, tá bom? Então, lembra no posicionamento da traqueia, e sempre a presença ou não de turgência jugular. Lembra que tem condições que arriscam a vida do paciente, tamponamento cardíaco, pneumotórax à tensão, um trauma de tórax, um tórax instável, qualquer coisa dentro do politraumatizado que ponga em risco as vias aéreas e a boa ventilação tem que ser corrigido no momento, tá bom? Sempre dá uma olhadinha no tórax do paciente, abre a roupa do paciente, tem que olhar o tórax do paciente. Então, qualquer sinal de esforço respiratório, uso de musculatura acessória, vai ser de extrema relevância. Avaliar a presença de lesões abertas ou fechadas no tórax. Temos pneumotórax abertos, pneumotórax, né? Hemoneumotórax. O paciente com ventilação anormal realiza palpação, auscultação e percussão, né? Tem aquelas áreas hipertimpânicas, então a gente já sabe que vai ter que fazer uma toracocentese, qualquer maniobra, uma descompressão de emergência, isso vai no B, tá? Realiza a ausculta e avalia as indicações da via aérea definitiva. Lembrando, essa imagem aqui, que o paciente com uma escala de coma de Glasgow inferior a 8 é uma indicação de intubação, sim, de via aérea definitiva. Aí, depois da gente ter uma via aérea permeável ou uma boa ventilação, a gente passa para avaliar a circulação. Então, na circulação,
a perda sanguínea é a principal causa de morte evitável por trauma. Vocês estão entendendo isso? Se a gente consegue ter 2 acessos venosos, fazer um bom tratamento com hemoderivados e fazer uma boa hemostasia do paciente, a gente vai conseguir evitar a morte de muita pessoa. Então, primeiro, o trauma é a terceira causa de morte em paciente jovem. Já trauma como tal, os governos tentam, mas não conseguem diminuir as taxas de trauma. Mas a gente, como tal, tem que ter em conta isso, sim? Uma boa reposição hídrica, controle de hemostasia e fazer aquele tratamento com hemoderivados já vai ajudar muito nessas estatísticas ruins, tá? Todo paciente politraumatizado que apresenta hipotensão e algum grau de taquicardia deve ser considerado choque hipovolêmico até que se prove o contrário, tá? E, lógico, a avaliação hemodinâmica é fundamental. Você sempre vai ter que olhar frequência cardíaca, pressão arterial, diurese do paciente. No caso que o paciente não tiver contraindicação da sonda de demora vesical, tipo sangramento na uretra, ali você vai passar a sonda, porque a diurese é boa, é importante ter monitorizado. Nível de consciência, a gente está avaliando o nível de consciência todo o tempo. Não é porque o paciente está sentado, acordando, falando, que a gente não está fazendo o A, B, C, D, E. Só que neles, ele já está avaliando A e B, só por ele estar falando. Sempre nível de consciência, C. Lembra de cessar hemorragias externas evidentes, fazer uma compressão direita e fazer uma reposição volêmica precoce. Normalmente, a gente, quando trabalha na emergência, ou tem algum caso de politrauma, ou algum paciente grave, a gente normalmente já entra pedindo 2 acessos calibrosos periféricos. Né? O acesso central, normalmente a gente vai indicar em outro momento. Ou um intraósseo, em caso de que seja pediátrico. Mas, normalmente, 2 acessos calibrosos periféricos. Infusão de cristalóides, preferencialmente aquecidas, né? A gente sabe que o panorama de muitos postos de pronto atendimento não é que tiverem um forno, micro-ondas para aquecer, mas botem na cabeça que preferentemente quente, né? Aquecidos. Inicia-se com 1 litro nos adultos, 20 mililitros por quilograma nas crianças e, lógico, a gente tem que ter em conta que existem agentes hemostáticos, como o ácido tranexâmico, mas ele não sempre está disponível para utilizar, mas levem vocês na cabeça que ele pode ser perguntado, tá bom? Esse daqui é um quadrinho muito legal que está no Redbook, que ele explica como é mais ou menos a perda sanguínea estimada, a porcentagem de perda de volume sanguíneo, e ele mostra claramente que um paciente, em qualquer situação de emergência, ele não está precisando um laboratório, ele não está precisando uma sala de imagenologia super especializada, não, ele está precisando de um bom médico. Né? Lógico, o Revalida também está precisando a mesma coisa, mas se vocês veem esse quadrinho, ele está pedindo pressão arterial, frequência de pulso, está perguntando frequência respiratória, a diuresis, a escala de coma de Glasgow. E se vocês veem ali o déficit de base e a diuresis, seria a única coisa que precisaria uma coisa muito específica e alguma coisa fora das nossas mãos. Mas tomar o pulso, tomar uma pressão arterial e avaliar uma escala de coma de Glasgow, cara, isso é clínica, sim? O Ministério de Saúde gosta muito de perguntar qual é a avaliação que o médico faz, sim? Não que o laboratório faz, que o centro de imagem faz, né? Lógico, são nossas ajudas diagnósticas, mas são ajudas, sim? Só com o pulso e a pressão arterial, a gente já tem muita coisa para definir. Igual que na sepsis, a gente chega ao paciente séptico, a gente já sabe que se tem uma suspeita de foco infeccioso, mas alguma alteração no pulsofa, que são clínicas todas, né? Que tem frequência respiratória, pressão arterial, escala de coma de Glasgow,
A gente já tem ferramentas para proceder. Então, bota isso bem na cabecinha, tá bom? Eu não vou ler toda a tabela, vocês têm ela no Redbook. Se você tem agora, vai comprar depois. É considerada transfusão maciça a transfusão sanguínea maior de 10 concentrados de hemácias em 24 horas ou maior de 4 concentrados de hemácias em 1 hora, tá? Nesses casos, a reposição de concentrados de hemácias, plaquetas e plasma fresco congelado deve ser de forma equilibrada, sim? Lembre, concentrado de hemácias, plaqueta e plasma fresco congelado, eles têm que ser igual família, tá? Lembre nascer de coletar exames. Aproveita, você pegou um acesso venoso, você já pode encher os tubos. 3 tubos. Pede hemograma, pede TGO, TGP, dependendo do que você veja no paciente, úrea, creatinina, se você acha que ele vai precisar um potássio, se você acha que ele vai precisar uma troponina, sim? Normalmente, um paciente que tem uma atividade elétrica sem pulso ou algumas outras coisas do eletro é porque está tendo síndrome coronária e tal. Não é o protocolo, é o paciente. Mas se a gente leva uma guia, assim, a gente vai saber o que fazer no momento certo. E, lógico, se é um politraumatizado, a gente tem que avaliar o abdômen, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas o abdômen tem a capacidade de armazenar grandes quantidades de líquido. Se vocês lembram, a gente tem no máximo entre 5 e 6 litros de sangue, né? Aqui sendo bem rudimentares para falar. Mas se está sangrando o abdômen ou a pelvis, eles vão acumular muito, muito líquido. Então, o paciente vai chocar, sim? Então, fique de olho no abdômen, aprenda a fazer FAST, ou pelo menos a indicar, ou um lavado peritoneal diagnóstico. Aí, todo esse tipo de coisas são ferramentas que a gente vai pegar nessas horas, tá bom? Bom, lembre, hemorragias abdominais, normalmente a reposição volêmica não dá, não dá. Aí vai ser preciso fazer uma laparotomia, né? Ou fazer uma fixação, no caso de tiver alguma coisa que faça suspeita de open book, né? Alguma fratura ou alguma lesão grave na pelve, na bacia. Se nada disso, até aqui, tudo perfeito. Via aérea controlada, ventilação controlada, circulação, eu já tenho o paciente prontinho, sim? Já tenho via aérea, oxigênio, já está, sei lá, entubado, se ele precisou, ventilando, sim? Fui na circulação, ele tem os 2 acessos periféricos, já recoletei os exames, avaliei que não tivesse hemorragias, controle de hemorragias, todo esse tipo de coisa já está pronto. Aí eu vou avaliar o déficit neurológico. Aí eu vou fazer o mais simples, é a escala de coma de Glasgow. Aqui tem uma coisa maravilhosa, que é essa tabelinha, que a maioria de nós, a gente aprendeu que a escala de coma de Glasgow na faculdade é muito importante. Mas no pronto atendimento a gente começa, ele está meio mal, eu acho que está em 13. Ele está um pouquinho pior, acho que está em 9. Não, eu vou entubar, então eu vou dizer que a escala de coma de Glasgow era 7. Mas na realidade, quem tiver bem lembrado os pontos da escala de coma de Glasgow é um médico diferenciado. E vocês não vão falar para mim que eu estou mentindo. Tem muitas horas que a gente está dentro de um pronto atendimento que a gente esquece. Apertura ocular, dá 3 pontos para quê? Resposta verbal, eram 5 ou 6? Então, todo esse tipo de coisas, a gente já sabe, a gente é bem malandro, a gente já sabe que isso acontece. Tipo, não todos os médicos somos perfeitos, lógico que não. E menos se a gente vai acreditar na nossa memória. Então, qual é a dica? No teu pronto atendimento, pega essa escala do Redbook e pega ela numa parede. Tipo, repete com tua mãe, repete com todo mundo. Na tua casa, começa a falar. Então, 4 na apertura ocular, 5 na resposta verbal, 6 na resposta motora. Faça o que você precisar para lembrar, né? E não vai
cair naquela pegadinha que todos os examinadores gostam, que nossos professores mais experientes e os estudantes de medicina mais experientes que gostam de brincar com as crianças. O mínimo da escala de coma de Glasgow é 3, tá bom? Aquele que fala que 0, 1 ou 2 está sendo muito ruim com você, tá bom? Então, o mínimo da escala de coma de Glasgow é 3, o máximo é 15. Por baixo de 8 é indicação de intubação, sim? Normalmente, em TCE, em trauma crânioencefálico, por cima de 12, a gente sabe que é um trauma crânioencefálico leve. Entre 9 e 12, a gente sabe que é um trauma crânioencefálico moderado, e por baixo de 8 sempre vai ser grave. Por baixo de 8, na escala de coma de Glasgow, sempre vai ser grave. Então, lembrem disso. 4 na abertura ocular, 5 na resposta verbal, 6 na resposta motora. O pior dos casos é que o paciente não responde. Sem resposta. Aí, a gente dá 1. Sem resposta na abertura ocular, 1. Sem resposta na resposta verbal, 1. Então, tem 2. E sem resposta motora, 1, 3, tá? No melhor dos casos, você chegou, o paciente está sentado, ele está olhando para quanto lugar, fala, não, doutor, eu caí da moto, estou com dor na perna, não sei o quê. Você consegue mostrar assim? Não, aqui e tal. Ele vence gravidade, tudo. Aí ele está bem, sim, ele tem uma resposta ocular espontânea, ganha 4. Ele está falando, orientado, ganha 5 na verbal. E ele está mexendo, reconhecendo, obedece ordens, ganha 6 na motora. Então, ali tem 15. O grande problema é aqueles do meio, né? Então, lembre na resposta ocular que se você tem que mexer o paciente para ele abrir os olhos, ele ganha 3. Sim? Desculpa. Se você fala para o paciente, senhor, senhora, qualquer coisa, ele ganha 3. Mas se você tem que mexer ou pressionar o paciente para ele abrir os olhos, antigamente era a dor, né? Resposta à dor. Agora não. Tem algumas mudanças ali com a escala de Glasgow antiga, a escala de Glasgow atual. Mas tudo bem. Mas se você tem que mexer ele ou pressionar ele, ganha 2, tá? Na resposta verbal, se ele está orientado, ganha 5. Se ele fala para você, não, mãe, eu não lembro, aí, ele está meio confuso, né? Se ele fala, eu estou no estádio de futebol, se tem qualquer coisa que ele esteja meio perdido, então ele está confuso, né? Ele ganha 4, vai diminuir um pouquinho o Glasgow aí, tá? Se só fala palavras, tipo gato, carro, perro, hospital, qualquer coisa, aí ganha 3. E lembra de qualquer som, ganha 2, tá? E na resposta motora, que normalmente as pessoas confundem um pouquinho mais, obedece comando. Não pede para ele só apertar a mão, sim? Porque às vezes o reflexo o paciente aperta, então a gente fala, não, ele aperta a minha mão, não fala, aperta 2 vezes, puxa a língua para fora, mexe a língua, sim? Aperta uma vez a mão direita e outra vez a mão esquerda, tipo, ordem simples, mas que precisa de alguma ligação, né, na neurônio. Então, localizador. Não mexe, estou com dor, tá, perfeito. Flexão normal, ou seja, retira da dor. Se ele tem um sinal de decorticação, que uma flexão é normal, aí já sabe que diminui. Quando ele extende, em lugar de fletir, aí ele perde e já a gente tem uma sinal de descerebração, tá? Mas aí vocês podem ver lá na trauma crânioencefálico, que a gente destrincha um pouquinho mais o Glasgow. Depois, a gente sempre tem que fazer uma exposição completa do paciente. No politraumatizado não é a exceção. A gente precisa dar uma avaliada no paciente inteiro. Então, você tem que desvestir o paciente, corta lateralmente as roupas, sem movimentar membros e menos o pescoço, tá? Examine a topografia da face e do crânio, reavalie o tronco, sempre reavalie o tronco, o padrão respiratório, o abdômen, se ele no começo ele ainda não tinha sinais de hemorragia no abdômen,
Ou na pelvis, ele agora pode ter. Ou se ele tem uma fratura de open book e antes não tinha mexido e agora mexeu. Então, avaliar e reavaliar, avaliar e reavaliar. Sempre depois de fazer qualquer ação, você tem que reavaliar. Inspecione cuidadosamente as áreas de contusão, sim? Normalmente tem uma equimose, tem um hematoma, tem uma escoriação, uma fratura, alguma crepitação ali, uma luxação. Procurem ferimentos penetrantes, normalmente tiro, facada. Tem algumas coisas que o orifício de ingresso, de entrada, é muito pequeno. A gente passa despercebido. Então, a ideia é que vocês fiquem bem de olho nessas partes, tá bom? E olhe o paciente em toda a sua extensão sempre. Monitorização. Quem se move, ganha move. Nunca esqueça disso. Monitorização, oxigênio e veia, os dois acessos venosos. E uma boa exame do paciente. Só ficar de olho aberto em qualquer sinal de perda de consciência, diminuição da escala de Glasgow, palidez, qualquer alteração circulatória, que você veja que ele está perdendo mais sangue. Lembre que choque hipovolêmico é a coisa que você mais pode trabalhar. Todos os pacientes politraumatizados devem ser monitorizados do ponto de vista hemodinâmico, sempre pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, toma uma frequência respiratória, bota aquela sondagem vesical, menos se você suspeita uma lesão uretral, avalia o pênis e os genitais da mulher, né, que ele não tenha sangramento no meato uretral. Algumas pessoas, no pronto atendimento, a gente continua fazendo toque retal pelas possibilidades de uma fratura exposta. O ATLS, na 10ª edição, ele falou que para deslocamento da próstata não é mais indicado, mas tem aquela outra indicação. Né? Passagem de sonda vesical, já falei. A sonda nasogástrica, normalmente, vocês têm que ficar de olho. Lá na aula de trauma crânioencefálico, a gente fala bastante bem. Os olhos de guaxinim, a equimose retrocular, enfim, todas aquelas coisas que você já conhece, sinal de Barr e tudo demais, eles têm que ser muito bem avaliados. Por quê? Porque se você tem um hematoma periorbital bilateral, ele normalmente é um sinal de risco. Pode ser uma fratura de base de crânio. E aí você não poderia passar uma sonda nasogástrica, tá bom? Lembre também aquele saída de sangue, o líquor pelo tímpano, hematomas mastoides. Algumas radiografias podem ser indicadas depois de você fazer uma avaliação primária, né? Normalmente, a gente deixa elas se elas não atrasam nenhuma medida de reanimação. A ultrassonografia de abdômen, como eu falava, tenta aprender a fazer fácil, simplesmente para achar aquele conteúdo, tipo, qualquer coisa de líquido que você ache no abdômen de um paciente politraumatizado é um sinal de risco, é um positivo, né? Ou lavado peritoneal diagnóstico. Vale ressaltar que a monitorização dos sinais vitais deve ser contínua, tá bom? Qualquer coisa, reavaliar. Sim? Sempre reavaliar. Se tem que recomeçar de novo, recomeça. Porque você já está na exposição, encontrou uma fratura, perguntou para o paciente alguma coisa, ele parou de responder. Você que tem que fazer? Não pode entrar no desespero, tem que entrar de novo para avaliar o A. Possivelmente aconteceu alguma coisa na via aérea, possivelmente aconteceu alguma coisa na respiração que você não tinha visto, pneumotores que ainda não tinha desviado a traqueia, enfim. Então, sempre avaliar e reavaliar. Qualquer mudança no estado do paciente, reavaliar. Enquanto a avaliação secundária, já depois da gente salvar a vida do paciente, a gente vai fazer, eu vou falar da avaliação secundária com ênfase no exame físico do abdômen, tá bom? Porque as bancas gostam muito, porque no abdômen tem um truque, né? A gente não entra para palpar e percutir o abdômen sem fazer uma boa inspeção e auscultar, sim? Então, sempre no abdômen, antes de palpar e percutir, a gente tem que auscultar, tá? Então, o que vocês já conhecem, que eu repito muito na parte da semiologia, você é o médico, você não é um encarregado de um laboratório nem de um local de imagem, né? Você é o médico, então suas mãos são a sua melhor ferramenta, seus olhos são a sua melhor ferramenta, seus ouvidos, tal.
Inspeciona bem o paciente, tira a roupa, fica de olho, se ele fica mais branco do que chegou, se ele tem cara de dor. Observa a presença de escoriações, contusões, hematomas, ferimentos abertos, né? Ele não pode ter uma facada e passar por 3 médicos e ninguém ver ele. Seria meio absurdo. Ausculta, lembra a presença ou ausência de ruídos aéreos, que era isso que eu queria falar. A gente botou ali, esse é o exame psicodontômico. Percussão, presença ou ausência de timpanismo ou maciçez difusa. Lembra, o hemoperitônio dá uma maciçez difusa. Na palpação, normalmente o paciente vai ter uma defesa involuntária. Quando há uma irritação peritoneal, o sangue pode fazer uma irritação peritoneal, dói, né? Dor superficial ou profunda, compressão manual das cristas ilíacas, sempre a gente tem que avaliar a pelvis, né? Que não tenha um open book, que não tenha nenhuma crepitação, nada disso. Exame do genital, né? Sangue no meato uretral, porque isso vai contraindicar que a gente passe uma sonda vesical, né? Na mulher politraumatizada, lembrem que nosso mundo não é perfeito, então pode chegar uma paciente que ela tenha sido vítima de um abuso sexual, de uma violência sexual, de alguma agressão, então tem que avaliar, não tem jeito, tá bom? E essa daqui é a nossa regra pneumônica para fazer aquela avaliação mais ampla, só que dirigida no momento do politraumatizado, do trauma, do paciente grave. Tá? Lembre, isso daqui é de politraumatizado, mas normalmente a gente aplica o tempo inteiro no paciente grave. Sim? Então, choque séptico, uma pneumonia, choque séptico, um infarto, queimaduras, todos os pacientes graves, vocês têm que lembrar de fazer as coisas bem dirigidas, mas com um protocolo sistemático. Durante a avaliação secundária, o exame mais aprofundado deve ser realizado. Após medidas iniciais de reanimação, a história deve incluir o mecanismo de trauma, presença ou ausência de outras vítimas e os dados de gravidade do trauma. A nossa sigla ampla, sim, não é uma coisa que a gente inventou novo, não. Aqui lembrem que é toda a informação que você precisa no momento que você está precisando, tá? Quando você seja emergenciólogo, cirurgião de tórax, qualquer coisa, você vai ter outras coisas, lógico, muito mais avançadas, mas você precisa passar o revalida da prova teórica, não brigar com a prova, e você precisa passar a prova prática, não brigar com a prova, né? Nem brigar com o Ministério de Saúde, nem com os lineamentos. Então, lembre do ampla, que vai botar na cabeça as coisas que você vai precisar. Alergias do paciente. Se ele tem uma anafilaxia o ano passado por dipirona, mas você nem pergunta das alergias e só quer tirar a dor, você precisa conhecer as alergias do paciente. Às vezes eles têm braçaletes, tem um cartãozinho no bolso, enfim. Medicamentos, que medicamentos o paciente está tomando. O passado de doenças, é muito diferente um paciente diabético, um paciente hipertenso, algum paciente com linfoma, algum paciente com alguma anemia, alguma coisa, pergunta o passado das doenças, alimentação e líquidos ingeridos, ele vai passar ao centro cirúrgico. Normalmente, o paciente com Glasgow menor de 8, a gente considera de estômago cheio, mas tudo bem, pergunta. E as coisas relacionadas com o acidente, que foi o que falamos lá em cima, né? Que aconteceu, onde aconteceu, ele estava... Se foi um acidente de trânsito, vocês não podem se conformar com isso. Vocês têm que ir. Ele era o condutor, ou era o passageiro, ou era o peatão. Ele saiu pelo vidro, botou contra uma árvore, ou simplesmente alguma coisa caiu. Tem que conhecer isso, porque de acordo com a cinemática do trauma, vocês vão saber mais ou menos onde o paciente está machucado, né? Então, gente, por hoje eu vou fechar o livro e vamos atender questões. Tem questões, gostaram da aula, entenderam um pouquinho mais, ficaram mais confusos?
Eu quero ler vocês, escutar fica difícil. A gente tem mentorias personalizadas, a gente faz bastante aula pelas plataformas dentro do curso. Se vocês ainda não estão dentro do curso, convite muito especial para vocês entrar. Se ainda não tem o livro, convite para vocês pegar ele. Mas também lembrem disso, todos os dias a gente vai ter aula 7 horas da noite. Oi, Rafael, Francisco, Felicita, Rodrigo. Rodrigo é da minha turma, viu? Um cara fogo. Odales, doutora Natália, Tânia, Klaus. Boa noite para todos. Se ninguém mais tiver alguma pergunta, deixem seus comentários, assistam nossas aulas, comecem a estudar agora. Não é besteira que a gente está falando. Acreditem, a gente tem tempo para preparar a prova, acreditem em vocês. Aí vocês vão escutar muito médico na rua que vem do estrangeiro, que fala, não, mas o Revalida, se apresentaram 15 mil pessoas, passaram 2 mil só. Sim, e aí que fizeram esses 2 mil para passar? Então, procure pessoas que façam coisas boas, procure pessoas que tenham bons hábitos, né, para estudo, para boas amizades. Sempre fica grudado com a pessoa melhor que você conheça. Não fica grudado com a pessoa que reclama, que briga o tempo todo, que fala isso não dá certo, isso não serve. Cara, esqueça dessa pessoa. Não brigue com ela, mas esqueça dessa pessoa. Deixa ela lá em casa, deixa ela com suas brigas, com suas críticas, e você bora para frente. Estuda, fica junto às pessoas que saibam as coisas que fazem. Nada. A gente está aqui só para te ajudar, tá bom? Então, eu aguardo vocês. Eu deixo aqui minha rede social, eu acho que está em alguma parte da tela. Esse é meu Instagram. E vamos estudar juntos, Flávio. Vamos fazer. Porque a gente é médico, a gente não pode parar de estudar, cara. A gente nunca pode parar de estudar. Por mais que vocês estejam sendo especialistas, que sejam, sei lá, a coisa mais top do mundo, se você deixa o negócio parar e não estuda, cara, o mundo leva você na frente. Não tem como. Tá bom? Obrigada, Oscar. Obrigada, Francisco. Beijo para vocês. Eu aguardo que a gente se encontre na próxima quinta, se a gente não tem evento. Mas todo dia, lembre, a gente tem 7 horas da noite. Um abraço grande. Beijo para vocês. Valeu, Rodrigo.